iniciar. Olá, minha gente, vou conversar com vocês hoje um pouco sobre o ciclo do carbono. E na conversa sobre o ciclo do carbono, eu inicio fazendo para vocês duas perguntas. A primeira é, por que a gente vai estudar o ciclo do carbono? Qual é a razão que a gente vai fazer isso? E, em segundo lugar, eu queria saber qual o reservatório natural de carbono. Veja, quando eu uso essa expressão, qual o reservatório natural de carbono, eu quero saber onde na natureza é que eu encontro carbono disponível para os seres vivos. Bom, vamos à primeira pergunta. Por que eu vou estudar o ciclo do carbono? A razão é muito simples. O carbono é um elemento químico que é a base da construção de todas as moléculas orgânicas. Então, os carboidratos, os açúcares, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios, toda a molécula orgânica, ela é constituída por cadeias carbônicas, tipo essa que você está vendo aqui. Então, essa cadeia de carbonos vai construir todos esses compostos orgânicos. E como nós somos feitos por eles, obviamente, então saber de onde vem esse carbono, como ele é incorporado, como ele é utilizado, é fundamental para nós. A segunda pergunta é, qual é o reservatório natural de carbono? Onde é que eu encontro carbono na natureza? E o carbono está na atmosfera, o carbono está na forma de dióxido de carbono, o CO2, o famoso gás carbônico. Então vamos ao ciclo do carbono. O carbono então se encontra na atmosfera na forma de CO2, gás carbônico. Esse gás carbônico ele é aproveitado pelos organismos vegetais, ele é aproveitado pelas algas, ou seja, ele é aproveitado pelos organismos autótrofos através do processo de fotossíntese. Então, as plantinhas, pela fotossíntese, captam o CO2 atmosférico e produzem matéria orgânica, produzem glicose. Você já sabe que esse açúcar produzido é utilizado por elas mesmas no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Mas parte dele fica incorporado no corpo dos organismos e, através da cadeia alimentar, este açúcar ou essas moléculas orgânicas são transferidas para os animais. Então, nós, animais, incorporamos carbono através da nossa alimentação. Muito bom. Tanto as plantas quanto os animais usam esse carbono, usam essa glicose como fonte de energia no processo de respiração celular. Lembra, a respiração é realizada por todos os seres vivos, o que quer dizer que plantas e animais respiram. Ao respirar, nós, plantas e animais, liberamos CO2 para a atmosfera. Então você percebe que aí eu já tenho um ciclo. Através da fotossíntese, você tem a fixação do carbono, você tem a retirada de CO2 da atmosfera. E pela respiração, seja de animais ou de plantas, algas, este CO2 volta para a atmosfera. Então nós já temos um ciclo aqui. Mas esse ciclo não está completo. Lembra que no nosso corpo há grande quantidade de matéria orgânica. E quando a gente morre, a gente passa pela mão dos decompositores. A decomposição dessa matéria orgânica leva, então, à liberação de CO2 também. Então, eu tenho três processos. Fotossíntese, que absorve o CO2 da atmosfera, e respiração e decomposição, que devolvem CO2 para a atmosfera. Esses são os processos biológicos do ciclo do carbono. Tudo bem? Tranquilo? Bom, você não pode esquecer do seguinte. Na natureza existem os chamados combustíveis fósseis. Então, preso na crosta terrestre, nós temos carvão, temos petróleo, gás natural. E depois da Revolução Industrial, no final do século XVIII e século XIX, esses combustíveis passaram a ser utilizados como fonte de energia na indústria e hoje em dia, além da indústria, esses combustíveis são utilizados em todos os veículos automotivos, quer dizer, ônibus, caminhões, carros, todo mundo queima petróleo para poder se movimentar. O que quer dizer que a combustão, um processo químico, um processo industrial, tem jogado grandes quantidades de gás carbônico na atmosfera. O que você tem na tela agora é o ciclo completo do carbono, que envolve processos como fotossíntese, respiração e decomposição, processos biológicos, e a combustão como um processo industrial, um processo também que ocorre nos motores dos carros. Lembrando que apenas a fotossíntese é quem fixa o CO2, é quem absorve esse CO2 da atmosfera. Todos os demais processos devolvem CO2 para a atmosfera. Ok? Muito bom. Quando a gente estuda o ciclo do carbono, nós somos obrigados a sempre associar o ciclo do carbono ao efeito estufa e o aquecimento global. Então, não tem como falar de ciclo do carbono sem falar dessas coisas.
E a primeira coisa que eu quero comentar com você é o que é o efeito estufa. A gente fala muito de efeito estufa, mas você sabe exatamente o que é? A definição é simples. Efeito estufa é a retenção de calor pela atmosfera. Então a atmosfera retém calor. E retém calor devido à presença de gás carbônico, de metano, CH4, e de vapor d'água. Esses três gases, gás carbônico, metano e vapor d'água, são os principais gases estufa, os principais gases que retêm calor na atmosfera. Então, olhe essa imagem que eu estou projetando para você. O Sol, ele irradia diariamente para nós grande quantidade de energia. E irradia energia na forma de luz, energia luminosa e energia térmica, calor. A luz atravessa facilmente a camada atmosférica, tá vendo? Tá certo que uma parte da luz é refletida, mas a luz atravessa facilmente essa camada de atmosfera onde estão os gases estufa. A luz incide sobre o planeta, parte é refletida e parte dessa luz aquece a Terra. Então, o planeta é aquecido pelo Sol. O calor também é refletido e a Terra então começa a irradiar calor. Só que o calor, ele é refletido pelos gases estufa, ele é refletido pelo dióxido de carbono, ele é refletido pelo metano, pelo vapor d'água, principalmente pelo CO2, é o principal gás estufa. Então, parte do calor vai escapar para o universo, mas parte do calor fica retido, ele reflete e fica preso aqui. E é isso que aquece a Terra. Você pergunta para mim, o efeito estufa é bom ou é ruim? O efeito estufa é bom. Qual que é a importância do efeito estufa? Esse calor retido pela atmosfera é ele que garante que as temperaturas planetárias fiquem em um valor médio de 15 graus. É uma temperatura amena, é uma temperatura ótima, ideal para a vida. Então, se não fosse o efeito estufa, se não fossem esses gases de estufa, o planeta seria muito frio. As temperaturas na Terra as temperaturas médias do planeta seriam abaixo de zero. E abaixo de zero a vida praticamente não acontece. Então, uma das razões pelas quais a gente tem vida na Terra é exatamente porque a gente está nesse médio de temperatura em torno de uns 15 graus. E isso é consequência do efeito estufa. Então você me pergunta, efeito estufa é bom ou é ruim? Efeito estufa é bom. Caramba, mas por que então isso vira notícia de jornal, todo dia estão se discutindo a questão do aquecimento global e põe a culpa no CO2 atmosférico? Então, aí o que é o aquecimento global? O que está acontecendo é o aumento dos gases estufas na atmosfera aumenta a retenção de calor. Então, se a gente está jogando mais gases estufas, se a gente está jogando mais CO2 na atmosfera, se a gente está jogando mais metano na atmosfera, a retenção de calor aumenta. O que quer dizer, então, que o planeta aquece. O aquecimento global é consequência do aumento da emissão de gases estufa. E é isso que tem provocado, então, o aumento nas temperaturas médias do planeta, que tem provocado o derretimento das calotas polares, a extinção de diversas espécies, mudanças no clima, essas chuvas intensas, esse verão muito seco, esse verão muito chuvoso, as queimadas pelo mundo. Tudo isso é consequência de uma mudança climática e tudo isso é consequência do chamado aquecimento global. Por quê? Por conta dos gases estufa que estão sendo lançados na atmosfera em grande quantidade. Então, para você recordar, a gente volta na imagem que eu projetei há pouco. A Terra é aquecida pelo Sol, a Terra irradia luz, reflete a luz e irradia calor. Parte desse calor irradiado é retido pelos gases estufa. Ora, se você está aumentando a quantidade de gases estufa pela queima de combustíveis fósseis, se você está aumentando a quantidade de gases estufas pelas queimadas, então mais CO2 na atmosfera, mais metano, se você aumenta a quantidade de metano pela pecuária ostensiva, quer dizer, você concentra grande quantidade de gado numa determinada região, então a produção de metano é muito grande, tudo isso aumenta a quantidade de gases estufa, aumenta a retenção de calor, isto aquece o planeta, é o chamado aquecimento global. Então vamos lá, voltando ao ciclo do carbono, que é o que interessa. Bom, você está vendo que o aumento do CO2, principalmente em função da combustão feita pela indústria, feita pelos carros, pela queima de petróleo, carvão e gás, tem levado ao aquecimento global. Então o que a gente faz para resolver esse problema? Em primeiro lugar, você tem que mudar essa matriz
energética. Hoje, a energia no mundo, a principal fonte de energia no mundo é o petróleo. A gente tem que mudar essa matriz energética, tem que buscar formas de energia renováveis e formas de energia menos poluidoras. Segunda questão, tem CO2 demais? Tem. Como é que a gente tira esse CO2 da atmosfera? A única forma é a fotossíntese. Isso é feito pelos vegetais, pelas algas, ou seja, pelos autótrofos. Então, o reflorestamento, plantar mais florestas, é fator importante para você absorver mais CO2. E veja o que a gente faz. A gente não só não planta, como desmata, por qualquer que seja o motivo. Quando você reduz as florestas, você reduz a cobertura vegetal, você tem menos captura de CO2. Mais CO2 se concentra, mais aquecimento. E para piorar, muitas vezes não é nem que a gente derruba as matas, a gente faz queimadas. E ao fazer a queimada, você destrói o vegetal que poderia absorver o CO2 e com a combustão do corpo da planta, você joga mais CO2 para a atmosfera. Quer dizer, aí é duplamente errado, porque você reduz a absorção e ainda aumenta a emissão do CO2. Minha gente, o aquecimento global é consequência de um aumento do efeito estufa. Isto se deve à atividade humana. Consequentemente, para resolver esse problema, nós é que temos que tomar as atitudes adequadas para poder minimizá-lo ou para poder, quem sabe, acabar com esse problema. É isso aí, eu espero que você tenha entendido. Você pode ver esse vídeo quantas vezes quiser e qualquer dúvida eu estou no plantão para atender a todos vocês, ok? Então ficamos por aqui.